você acaba de receber um prêmio. Muito bom. Então, eu acho que tem que ser Que é uma bem a coisa mais introdução da assim, carta, né? de Colocou, você já fez o esboço assim? não, eu fiz a carta, mas eu tô querendo melhorar ela, porque senão a gente começa a falar muita coisa, aí fica aleatório, né? Tem que ter, você chegar primeiro e chamar a atenção da pessoa e depois explicar. E depois já tem um corpinho também. Já falei que o prêmio é Jesus, o Filho de Deus, já fui falando assim, Ah, que é tipo, o o Jesus começo da carta, né? E Deus, Pai completa com o braço. final. Quando eu terminar, eu já te mando. É bom. E foi que nem essa que comecei. Me peça o que você quiser. E foi o que Deus falou e falou a Moisés. Aí eu até falei hoje com as meninas que foram a primeira vez na igreja. Não sei se foi a primeira dela, mas a primeira vez que eu falo com elas, né? Aí eu falava, falar da salvação, né? Aí eu, imagina Deus falar para você. Ela tem 12 anos, né? Eu me peço o que você quiser. O que que você ia pedir? Aí ela, não sei. Aí eu falei, Moisés pediu para estar e ver a Deus, ver estar na glória de Deus. Não podia. Então, é uma coisa que, assim, esse eu uso bastante, né, quando eu vou... Agora eu tô usando mais da lei, né, quebra a lei, paga multa. Geralmente a pessoa já dirige, né, você já dirige? Aí eu falo. Então, você aborda com algumas coisas que, assim, a pessoa vai entender a sua linguagem e falar, esse é o presente. E você faz a pessoa refletir tanto, que a pessoa fica, nossa, mas ela me enviou uma mensagem, assim. A pessoa nem acredita, sabe? Nossa, eu não acreditava que era isso. Principalmente a gente, né, tá com a seara do muçulmano, do povo Hausa. Então, quando eles, às vezes a gente é muito direto, né, começar a falar, às vezes ele fica, não, mas isso. Então, quando a gente vai com calma, a gente consegue que eles prestem atenção, né, na abertura de falar. Quando eu coloquei Moisés, quando eu coloquei Adão, então, tipo, eles já ficam mais com o coração mais calmo, né? Eles, eu concordo, concordo. Aí eles É, falam, Jesus é o filho de Deus, ele, filho, não, Deus não tem filho, Deus não... Então, que nem o já Jonathan entra falou. nessa. Jonathan falou na passada, ele, se a gente primeiro falar do Salvador, Jesus como Salvador, o Cristo, e aí eles entendem, né, que Deus enviou um filho, né, e o filho, só o filho que não tem pecado, porque homem nenhum ia ter. Se Jesus fosse homem, se ele não fosse, eu li um livro que ele usava, Jesus é o verdadeiro homem, tipo assim, a gente nem homem é, sabe? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus é tão imagem e semelhança de Deus que ele pode ser chamado o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Então, você vê que Jesus é o exemplo perfeito, mesmo que ele vem em carne, aquele versículo Filipenses é lindo. Então, Jesus, que ele deixou o trono da glória, se fez pequeno e ele não achou que a igualdade que ele tinha com Deus era algo que ele poderia aproveitar. Então, Jesus aqui na Terra, ele passou fome, passou tudo isso. Nossa, tipo, imagina aquela a tentação, sabe? Ele é Deus dos deuses, ele é Deus de toda a terra, ele tem prata, ele tem ouro, ele tem todo o domínio. E Jesus passando fome, gente, passando fome. E mesmo sendo igual a Deus, ele não achou que a igualdade que ele tinha a Deus era algo que ele poderia se aproveitar. Eu falo, nossa, só esse versículo, Filipenses 2, já fala assim, e por isso, olha aí, olha que o reino é totalmente contrário, né? Jesus fala, aqueles que se humilharem, né, se humilharem diante de mim, é aquele que Deus, ele vê o nosso coração. E você vê que Jesus, ele se humilhou, em Filipenses 2 fala, Jesus, ele se humilhou, e por causa disso, Jesus foi ao madeiro, foi à cruz, por causa disso, Deus o exaltou e colocou o nome de Jesus acima de todo nome, para que toda a terra, quando se vê e vê a Cristo, toda a terra se dobre diante dele e exalte que ele é rei, porque sendo muito maior do que nós, ele se fez verme. Gente, essa linguagem, Jesus, ele, na cruz, Jesus, ele lia o Antigo Testamento, lia a palavra. Na cruz, ele falou, ele lembrou de Salmos 22. Se você vê quando ele fala, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? É Salmos 22. Jesus estava falando Salmos 22. Na verdade, é porque Salmos 22 que falou de Jesus, né? Já estava apontando. Só que falava assim, Salmos 22, e ele foi o pior, ele se fez como verme. Então, você vê como é uma linguagem assim tão forte de falar que tudo aquilo que era a nossa condenação, que a gente jamais imaginaria, aquele louvor, eu nunca saberei o preço, a ira de Deus. Tipo assim, gente, a gente nunca vai experimentar a ira de Deus. Não, imagina o que é isso, porque Deus é maravilhoso, né?
e aquilo que as pessoas temem, né? A ira de Deus e teme, porque é de temer a ira de Deus. Só que só o fato da gente entender que até a ira de Deus é justa, porque ele condena o pecado, que se ele tratar da mesma maneira, a gente não tem um Deus justo. Mas Deus, ele se revela, e não é um Deus que as pessoas queriam criar, porque ninguém quer criar um Deus santo. Deus, outras religiões, politeístas, né? Colocava Dionísio, é o Deus do vinho. Gente, a melhor coisa é o homem criar um Deus do vinho, porque aí o homem pode beber à vontade. A melhor coisa é um Deus, criar um Deus que serve às minhas satisfações, que serve, eu quero felicidade, eu quero colheita, eu quero alegria, eu quero dinheiro, e as pessoas criam esses deuses, só que agora, um homem, ninguém cria um Deus como o nosso Deus, porque ele não é criado. Tipo, ele fala, eu sou, que ele é o Deus que ele fala, eu sou santo. Ninguém queria criar um Deus santo, porque o homem não vive em santidade. Jamais o homem buscou a Deus por ele mesmo. Então, quando Deus fala, ninguém o buscou, é porque justamente assim, a gente tem um único Criador, só que só Jesus nos dá entrada a Deus. Então, é difícil porque eles vão até o muçulmano, né, a religião que mais cresce, aí eles confiam que eles estão diante de Deus, mas eles têm esse coração, né, de, é Deus e Deus, e eu não sei exatamente o que os move, né, não sei se é o esforço humano, se é o esforço humano, porque não tem Espírito Santo, né? Não receber o Espírito Santo. Mas é que nem Paulo fez, ele se aproveitou muitas vezes, né, de falar, quando ele falou para os gregos, vocês são muito religiosos, estou vendo que vocês são muito religiosos. E porque Deus, ele é como Deus, ele deu o sol para todos, Deus, ele deu a chuva para todos. E o homem é como se estivesse em uma escuridão. Só que o homem começou a tatear para ver se o encontrava. Então, tipo assim, o homem errou demais, tateando, mas ele tinha a eternidade no coração dele. Então, quando a gente começa a falar, quando às vezes eu dou essa abertura, né? Porque a gente fala com amor também. Então, que você busca Deus, mas você já viu o que Deus ele o tempo todo falava, como que Deus ele falava com Jesus, como Jesus falava com Deus, porque é tão diferente, Jesus ensinou diferentes maneiras que antes não tinha chamado Deus de Pai. Ninguém chamava no Antigo Testamento Deus de Pai, porque Deus é tão distante, assim, distante no sentido de grandeza. Só que Jesus ele falou e ensinou a gente a orar, Pai Nosso. Então você vê que a palavra assim, quando Jesus ele tem um relacionamento tão único com o Pai, que não é algo que os profetas, eles abordavam a Deus. Só que Jesus tem muito essa relação de filho. Então, se vocês pegarem versículos do Antigo, no Novo Testamento, Jesus nos Evangelhos, a gente pega às vezes uma passagem e já consegue, que nem os livros que eu tenho aqui, pegou uma passagem da Bíblia e aí no comentário e ele vai explicando, sabe? Como se fosse a crianças mesmo. Então, a gente trazendo essa abordagem de passagens do nosso testemunho, Jesus, ele de diferentes maneiras vai nos usar para a gente escrever. Então, seja uma carta escrita, seja por um vídeo, que a gente vai sempre ter um escrito. Então, se a gente for fazer um vídeo, aí a gente pode narrar. Aí esse narrar é um pouco mais complicado, que vai ter que ser em inglês, só que vai ser lá na frente. Então, tipo, a gente está indo de pouquinho em pouquinho, e muitas estão ainda, não, mas eu não consigo escrever, não dá. E aí eu falei, não, gente, a gente não está avançado, é porque realmente a gente já tem muito, sabe? A gente já tem o tesouro. A gente tem Jesus, tem os antigos profetas, tem o Novo Testamento, e é isso que a gente vai começando a escrever na carta. Então, vai ser um trabalho bem mais, assim, o maior trabalho depois da carta vai ser buscar o povo, mas tem de buscar achar, né? Porque achar, eu falei que tá fácil hoje em dia por causa da rede social. Mas o maior trabalho mesmo vai ser quando a gente ir para Seara, assim, até dia a dia, sabe? Dia a dia, assim. Quando você abre o celular, vocês vão ter acesso ao Instagram, a página Halsa, né? Que a gente fez um Instagram só pro povo Halsa, que é onde a gente vai enviar as cartas. Então, você vai ter lá, você pode entrar, vai enviando. Então, eles vão responder, né? Então, dependendo do que eles responder, aí, essa aqui é a parte do discipulado, né? Porque caiu a semente, ela caiu, ela pode crescer, ela pode morrer, o sol vai secar, aí tem umas que caem, aí começa a crescer, só que as aflições da vida vêm, aí não cresce mais.
Então, é o trabalho da gente, ou a gente colocou aquela semente, plantou, e ficar regando, né? Ou tem umas que a gente vai fazer isso, a gente vai plantar, e outra pessoa, talvez que a gente nem esteja aqui no Sky Center, vai regar. Então, é algo que a gente faz, mas é para o reino, né? A gente não tá vendo, e muitas vezes, né, a gente quer. Ai, que resultado, resultado. Que nem eu falei, gente, foi um ano para Angel, a indiana. Ela, e quando ela testemunhou, eu falei, gente, pronto, fechou. Ela testemunhou hoje e o outro indiano, e nada ia fazer ele ouvir. Eu tava falando lá, mesmo que ele tava ouvindo, assim, ele ainda ficou, ah, não, mas porque a Índia tem isso e isso e isso. Aí quando ela falou, eu sou indiana e eu creio em Jesus, gente, quebrou. Ele colocou assim, oh, really? Oh, é sério? É verdade? Como? Aí ela, ah, porque antes eu vi, mas eu comecei a estar com eles dia a dia. Então você vê que ela foi realmente dia a dia, deu trabalhinho, por isso que eu fiquei tão feliz, né? Que você fica. Não, é que assim, Paulo, ele evangelizava, e quando tinha muito trabalho, ele ficava feliz, porque era algo que Deus ele permitiu, né? A graça que a gente se fez servo, né? Então a gente pode servir. Aí teve uma que Paulo ficou tão feliz que ele até falou assim: ah, eu não semeei, eu não estive muito com vocês, que foi para os Tessalonicenses, só que eu vejo a graça de Deus que cresceu o evangelho. Tipo assim, ele não trabalhou lá, ele trabalhou um pouquinho e cresceu assim muito, muito. Eu falei, nossa, queria assim. A gente semeia um pouquinho e cresce assim o evangelho. Só que Deus ele vai fazer, né? Então a gente não sabe se a gente vai começar a enviar as cartas e muitas pessoas vão ouvir, ou se é um campo muito difícil. A gente vai dia a dia. Então é exatamente aquele longo prazo, sabe? Que a gente tem um ano ainda, até às vezes mais, né? Como eu até falei para o Henrique, pelo menos até uma pessoa, até uma pessoa receber aquela carta e falar, nossa, ai, é verdade. E a gente não sabe se ela recebe ou não, sabe? Ela pode não ter falado nada e ela aceitou e ela recebeu a salvação. Mas tem umas que vão falar, né? Que vão falar, nossa, eu creio. Aí só de aquele creio você fala, gente, nossa, assim, sabe? A coroa eterna da salvação já não está guardada já. É algo que a gente vai começar. Então, dia a dia, se vocês já tiverem acesso aos grupos, aqui, a Maria não conseguiu entrar depois, gente. Ai, meu Deus, tem que enviar depois. A gente tem já alguns grupos do WhatsApp que praticamente a gente já vai meio que até treinando a língua, treinando inglês, treinando falar com os povos. E é muito bom, porque cada vez eu lembro. Ah, hoje já tem bastante, né? Mas, tipo assim, cada vez que vinha uma pessoa, aí eu falava, meu Deus, eu nunca tinha falado com ninguém dessa nação. Aí eu anotava a nação assim. Aí eu falei, ai, essa nação, essa nação. Aí eu falei, eu vou parar de riscar as nações, porque, tipo, já foi muitas nações, que a gente tem muito acesso a diferentes povos. E é bom que essa seara aqui, é o povo Hausa, além de ser muito importante o povo Hausa, porque ele é um ponto estratégico, assim, depois a gente até comentou, mas a gente vai conseguir falar com muçulmanos de diferentes nações. Muçulmano da Indonésia, muçulmano dos países árabes, Oriente Médio, aí pega o Paquistão, nossa, que tem de paquistanês, parece, multiplica. É Paquistão e Indonésia, porque tem muita gente. Então, você pegar as maiores populações, Brasil, maior população, 200 milhões, Paquistão, 200 milhões, Nigéria, 200 milhões, Indonésia. Indonésia já é uma ilha, já é Ásia. Nem sabia que era muçulmana, mas depois eu vi que é que teve uma época que o Império Muçulmano se espalhou. Então é por isso que tem muitos povos, né? Norte da África muçulmano, Oriente Médio muçulmano, a Paquistão até lá. Então a gente vai conseguir, porque a gente viu, teve contato com o povo muçulmano dia a dia, a gente vai ter muito acesso. E aí Deus preparando, depois a gente pode ter abertura com outros povos, aí a gente pode ir mais para a Ásia, ou a gente pode ficar aqui do lado da América Latina mesmo, que a América Latina, nossa, Venezuela, eu não sabia, mas não tem muito evangelho. Até a Argentina eu vi e não pode pregar o evangelho publicamente, assim, nas praças. Falei, gente, já seria presa então, já. Já era. Aí eu falei, nossa, tem muitos países que a gente acha, né, que tem receber o evangelho, mas mesmo declarado, né, países que são declaradamente cristãos, não tem o evangelho. Então, tipo, tem muito trabalho ainda, né? Se você vê assim, aí você fala, meu Deus, Jesus, quando é que o Senhor vai voltar? Aí Jesus fala, quando eu voltar, será que eu acharei pé na terra?
E, tipo, mesmo que a gente tenha um mundo, assim, que conhece a Jesus, sabe? É o que eu falei, uma alma, que foi essa que me falou hoje, a Angel, ela escreveu um testemunho, e essa alma, no mesmo momento que ela deu um testemunho, ela já ganhou outra alma. Então, para você ver que, assim, o trabalho, mesmo que a gente acha que é muito, que a gente vai falar, nossa, não vou ser o Billy Graham que vai lá, vai para Camboja, faz e ganha milhões de pessoas, só que a gente não sabe, porque a gente pode ganhar uma pessoa e essa pessoa deu um testemunho que ganha mais 20, aí as outras 20 ganha cada uma mais uma. Aí já de uma a 20 já tem mais 20, vai ter 40. Então, tipo, a gente não sabe como que vai ser, por isso que fala o evangelho de Deus é como uma árvore, é a semente que plantada, ela cresce, e aí ela crescendo, é tão grande essa árvore que vem que vem as águias, vem os passarinhos, tudo repousa, porque é tão grande o reino de Deus. E eu creio que hoje a gente já tem, já vive um avivamento nesse sentido, porque você vê que o evangelho está sendo pregado em muitos lugares. Mas é essa questão da gente não mudar, sabe? Porque tem muitos que estão mudando o evangelho. Então, tudo que aí a gente sempre não esquece, morte, ressurreição de Jesus, porque se anunciarem outra coisa que não o nome de Cristo, é blasfêmia, né? Paulo falava, olha, gente, vai vir tanta coisa, é aquele que a gente fala, né? Teologia da prosperidade, coloca o ser humano no centro, coloca o homem no centro. Aí a gente vê que na Bíblia fala, gente, Satanás se fez anjo de luz. Aí a Bíblia ainda fala, nem que apareça um anjo de luz anunciando um outro evangelho, é blasfêmia, não é a minha palavra. Então, tem coisas que elas têm uma face muito bonita, né? Parece que e parece que é de Deus, e vem de Deus, às vezes não é. Então, tipo, assim, não muda, sabe? Não muda a Bíblia, porque é o evangelho do Cristo crucificado. Quando eu falo com os indianos, assim, eu falo, não tem como competir. Não, quando os indianos, eles começam a enviar a foto lá, o vídeo dos deuses, aquela demolição, aí o Deus, ele aparece, aí o mundo quebra, o Deus pisa, isso, aquilo. Aí eu falo, aí o meu Deus, e o seu Deus? Aí o meu Deus, ele foi crucificado no madeiro, ele foi moído pelas minhas iniquidades. Aí ele, ai, que Deus fraco. Aí ele fala, é loucura, a salvação, ela é loucura aqueles que não creem. Só que para aqueles que creem, ela é vida. Porque mesmo que Jesus ele veio e morreu no madeiro, aí a Bíblia fala, mas quando ele voltar, meu filho, quando Jesus voltar, aí ele tem o poder sobre toda a terra. Então, a gente envia a carta. Eu ainda vou colocar alguma coisa terminar, a parte da escrita mesmo, que eu coloquei bastante da abertura da salvação, de como tá a palavra, e eu vou colocar alguma coisa depois no final, né, nessa questão, que eu achei importante, que a Fábio até me lembrou com a escrita da carta dele, da volta de Jesus, né, porque aquela consciência, no dia, Hebreus 1:9, pecamos e vamos estar no tribunal de Deus, e ali, no tribunal de Deus, Jesus, ele tem o poder, Jesus tem a autoridade. Então, colocar que Jesus tem autoridade, ele é o juiz, porque foi dada a ele a chave dos céus, da terra, então, a chave do céu da terra. Então, os homens, né, eles vão todos passar pelo juízo de Cristo. E essa é a importância de falar, se você vai passar juízo em Cristo, como é que você nega a morte dele? Como é que você nega a ressurreição dele? E aí vai ser bastante essa parte, entregou, falou e orar. A gente viu uma carta e Jesus fala. Sempre que eu falo evangelho, eu fico, Jesus faz. E tem umas que, assim, eu vou assim, eu falo, nossa, mas eu não consegui explicar direito. Tem uns áudios, assim, que alguém me pergunta alguma coisa, aí, mesmo que eu fique no inglês, às vezes você se atropela. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu não expliquei nem direito, Jesus, como é que essa semente vai cair? Aí eu fico, Jesus faz, Jesus faz. E a pessoa vai perguntando, vai ouvindo. Eu falar, então vale a pena, sabe? Isso que a gente faz. O Vini entrou também. Vini, consegue ouvir? Gabriel, conseguiu, Gabriel! Meu Deus! Tava sem o áudio, agora tá com áudio. Não sei se você consegue falar. Seu microfone tá ligado. Gabriel, não engana a gente, não. Pode falar. O Vini também entrou. O Vini tá comutado. E basicamente, do planejamento, vai ser continuar a escrita da carta, porque a gente vai lendo
Então, hoje eu li a carta. Ai, Jaine, cadê sua carta, menina? O começo, que eu quero ler o seu começo. Eu já li hoje o inteiro do Fábio, né? E o da minha. Não terminei a minha, mas vou terminar. E aí também eu posso ler uma outra vez. Então, na outra semana eu quero ler mais cartas. Aí, não, só o escrito mesmo. Ah, é que tá na foto, né? É verdade. Então, vou ler o seu da foto. E eu vou ler também a introdução da Jaine, porque ela aborda bastante esse de comunicar, né? Falar com eles. Eu vou ler, hein, Jaine? Ai, peraí, meu celular tá aqui. Carta ao Povo House. Falei, Jaine. Essa é da Jaine, tá? Olá, vim te trazer uma boa notícia. Eu me chamo Jaine, sou brasileira e vim te falar sobre alguém que mudou a minha vida e fez ver o quão incrível a vida ao lado dele. Eu vivia em trevas e ilusões, sem esperança alguma, mas um dia uma luz brilhou em minha vida. O amor de Deus me encontrou. A graça e a paz dele têm habitado no meu coração. E é isso que me fez escrever a você. Deus te ama e eu também, e quero te falar sobre isso, que mudou minha vida e é algo tão bom que quero compartilhar com você, mesmo sem te conhecer, pois o amor de Deus é o maior das fronteiras, maior das fronteiras ou qualquer outra coisa, maior que fronteiras ou qualquer outra coisa. Você vê que fala já no coração da pessoa, né? Para falar, meu filho, você tá vendo o que? Ó, Deus te amo, e é por isso que eu tô falando com você. Então a pessoa ela já abre o coração, sabe? Abre. Tanto que eu falei pra Jane envia no grupo, porque às vezes a gente fica bastante na introdução. Não, gente, eu sou tão ruim em introdução que a última coisa que eu faço é introdução, que eu demoro tanto para escrever, eu falo, gente, eu vou escrever o meio. Quando eu vou fazer redação para prova, eu fico, eu vou escrever isso e isso no meio. Então, na introdução, agora eu consigo escrever. Aí Deus ele vai guiando, então como vocês escrevem a maioria das vezes, se vocês preferem começar, mas Deus ele vai dar, né? É que nem aquela questão do título, sabe? Eu escrevo coisa inteiro, aí eu falo, entendi o que eu escrevi. Aí eu coloco o título. Aqui, o Vini, tá bom, Vini. Vini ele tá no ônibus, gente. Aí a internet tá meio ruim. Vini, tenta depois também ler, ver, a gente vai colocar também. Eu tô colocando no público, gente. Eu espero assim que só a gente esteja vendo. Talvez eu coloque no listado. E aí, é só a gente que eu falo a igreja, né? Mas se também tiver um muçulmano bem, aí ele entende ali. Evangelho. Aí esse da Jaine foi uma introdução, então ela vai continuar escrevendo. E o planejamento, basicamente, a gente vai continuar com as cartas. Aí na próxima reunião, como a gente está escrevendo, moendo assim as cartas, depois vai dar uma repassada. Vamos deixar essa semana e na próxima eu vou passar um negócio bem legal da gente ver, porque eu vejo que vai ser necessário quando a gente começar a entrar em contato com o muçulmano, né? Que é a parte da historicidade da Bíblia e o que, que veio depois de Jesus, sabe? Porque depois é a historicidade da Bíblia, a historicidade da morte de Jesus é muito boa, porque se o ponto é a morte de Jesus, que eles não creem, a gente pegar autores, como que a Bíblia foi escrita, porque eles teve um que me fala toda vez, a Bíblia, ela foi alterada, ela foi alterada. Aí lá vai eu ter que buscar alguma coisa histórica, sabe, para enviar. Então, às vezes, quando a gente vai falar com o muçulmano, bastante, como ele já tem o Corão, eles vão falar, não, a Bíblia não está 100% certa, tem os erros, tem traduções, como é que você sabe que está certo? Então, como a gente vai poder ver isso, quando a gente estiver conversando com eles, aí numa outra próxima, quando a gente já estiver, tipo, mais maduro com as cartas, a gente vai começar a estudar a historicidade da Bíblia e da igreja, né? Da igreja é muito bom, porque eles têm muito essa questão, católico, evangélico, e a Bíblia é igual, tudo é igual. E eu falei, não, não é igual. Então, é bom a gente ter essa base do que vem depois, né? Que é a igreja, o que vem depois da morte de Jesus, como é que a igreja se espalhou, porque vai dar entendimento para eles e a gente vai conseguir discipular. Mas, por enquanto, a gente fica com as cartas, a gente leu, eu vou enviar também a minha, não sei se vocês viram, o Fábio enviou a dele, mas eu vou colocar num documento também a carta do Fábio. E aí eu vou mandando, quando vocês mandarem a carta, pode fazer tranquilo, tá?
A Rebeca já está traduzindo. Então, porque a gente já tem tradutores já. E, enfim, da parte de um ajudar o outro, né? Isso é muito importante, que para não esquecer de falar, que a gente tem nós aqui que participa todos os dias, vamos dizer aqui. Deixou de entrar bastante gente nessa segunda reunião. Então, vou mandar a gravação mesmo. Só que muitos não conseguiram entrar, né? Tipo, do hino aqui, a Kim, que também estava com a gente. Mas quando a gente um se ajuda o outro, ninguém desiste, sabe? Nesse sentido que a gente pensa, mas vai ser difícil. Só que quando a gente consegue, o outro tá me ajudando, aquela ponta tá me ajudando. Aí é aquela grande árvore, né? Tipo, você vê, tem umas árvores muito grandes. Você vê que aquela árvore tão grande, você fica, meu, como é que ela aguenta tudo? É vento, é vento, é vento. As árvores daqui tudo caiu esses dias, né? Porque já tá muita chuva, muita chuva. E tem uma que é tão grande que eu falei, gente, como é que essa árvore não caiu? Aí a gente vê, né? Tipo assim, no solo, a árvore tem uma raiz tão grande que ela tá tudo entrelaçada, as raízes. Sabe? A raiz tá uma conectada com a outra, conectada com a outra. E aí, não importa a dificuldade, a árvore não cai, porque tá um nó ali. Eu falei, esse nó faz sentido. Então, tipo assim, quando a gente tá junto, sabe? Vem dificuldade, vai vir e vem para cada um de nós. E aí, como tem um versículo que fala, né? Quando às vezes eu fico pensando, né, na igreja, tem umas irmãs da igreja que eu falo, Jesus, essas irmãs nem precisam de oração, porque elas são tão de fé, essas irmãs. Aí eu li um versículo da Bíblia que fala, nenhum homem é tão santo a ponto que ele não precisa das nossas orações. Porque até homens de fé, meu filho, todo mundo. Se a gente, por isso que fala, todos os homens precisam das orações de uns dos outros. É claro que Deus é o maior, que a gente vai se amparar. Só que quando a gente está junto, é por isso que fica, né? Aquela cruz. A ida, a que conecta com Deus, e o horizontal, né? Que Jesus veio para a igreja, veio para o povo salvo. Então, tipo, só esse Sky Center, assim, me dá muita força. Quando eu cheguei lá de Roraima, aí eu falei, nossa, Jesus, eu vou enviar. Eu tenho um grupo, né, que eu falei, eu vou enviar pro grupo. Aí eu já sabia que ninguém ia responder nada, né? Eu falei, nossa, mó desânimo. Mó desânimo. Quando você, tipo, você conta as bênçãos de Deus, você fica, não, mas a pessoa tem que ficar feliz, sabe? Porque você conta salvação, você conta testemunho. Aí tem um povo, né, que às vezes a gente fica, meu Deus, eu contei, esse povo não sei o que acontece, Jesus. E aí, Sky Center não, sabe? Todos vocês, quando a gente conversa com o outro, tá lá. Aí tá lá falando, e a gente vendo isso e buscando. Então você vê que Deus dá esse coração. Tipo, não é porque a gente tá aqui porque a gente escolheu, mas é porque Deus ele deu esse coração e só porque ele deu esse coração que a gente tá fazendo parte dessa obra. Aí eu falo, nossa, então vale a pena. Já tenho irmãos assim, em Cristo na fé. Um dia, né, a gente se encontra todos os dias, pode ser que um dia a gente se encontre presencial também. Eu falo, nossa, não, já tem casa já. O povo já falou, vai na minha. Eu falei, meu Deus. Aí a gente vai ter que chamar todo o povo. Mas é isso que é bom, sabe? A gente continuar como irmãos da fé, um ajudando o outro. Então, aquilo que um não consegue fazer, o outro consegue. Se eu não estou conseguindo editar o vídeo, o outro edita. Se eu não estou conseguindo falar inglês, o outro grava um áudio para mim e eu coloco no vídeo. Então, Deus vai ajudando, sabe? Vai ter completo. Vai ser muito bom, sabe? Vai ser completa a obra, completo quando a gente acabar, assim. Não que a gente vai acabar, tipo, nossa, zerei a obra, não, que nunca acaba. Mas, tipo assim, a questão de ter falado com o povo Hausa, sabe? A gente vai se lembrar e vai falar, meu, falamos com esse povo, achei que era impossível, e quando a gente vê, a gente fala, nossa, Deus fez. Às vezes pode demorar, tá? Isso que eu falei, pode demorar, assim, para uma alma crer. Mas aí a crer, você fala, nossa, valeu a pena. O Vini entrou, também Gabriel. A Gisele, eu vi mensagem da Gisele, precisa morar um pelos outros. Menino. Você não conseguiu entrar agora, né? Eu vi agora. Gisele tá fazendo a carta. Já estou te expondo aqui, Gisele. Ela pode mandar no grupo do Sky Center. Que tem bastante, que começou a carta ainda, né? Mas se você já estiver segura, tipo, eu enviei, que nem a Jaine, ela fez a introdução. Aí ela já pode ir enviando, porque aí vai ajudando, inspirando uns aos outros. A, a Socorro tá fazendo o Sky Center crescer, que ela acabou de mandar alguém para entrar no Sky Center. Então, a gente tem uma equipe assim, que a gente meio que, tipo, já tem
desde o começo acompanhando, só que eu abri para pessoas que, vamos dizer assim, se elas assistirem às reuniões, elas podem muito bem participar das nossas reuniões dia após dia, porque é muito essa questão, né? É o coração disposto. Então, a Tainara me mandou, né, Tainara? Alguns que pediram. Aí você pode enviar aquele link, tem todas nossas reuniões, treinamento. Por isso que é bom, eu posto, eu não perco as datas. Que eu posto com a data, aí tá lá, reunião, aí é 7 dias. Domingo, domingo, domingo. Aí a gente tem tudo gravado. Você estava enviando pro povo? Sim, eu enviei para algumas amigas minhas. Eu acho que elas não entraram ainda porque a igreja delas estão em festa. Aí eu acho que elas se ocuparam esses dias. De Mas creio que elas congresso, vão. né? Isso. O Creio que Então, elas Vini vão entrou. assistir. Mas pode falar para elas que mesmo que elas não pegaram desde o comecinho, tá tudo já preparado. Que nem a primeira reunião. Ela coloca assim, geral. Como que vai ser o treinamento geral? Tem esses dos estudos. Então, você vê praticamente a nossa reunião é o estudo, né? Porque a gente pega, aí tem a oração, a gente começou, a gente fez uma reunião de oração, só que a gente falou, vamos fazer assim, como a gente tem um domingo, e praticamente todo mundo consegue se reunir mais domingo, vamos fazer oração cada um ao longo da semana, e domingo a gente se reúne no estudo. Que a gente fez o estudo, assim, do povo Hausa. Tem muita coisa ainda, porque mesmo que o Joshua Project, ele tem a descrição de como é o povo Hausa, eu achei muita falta de conteúdo do povo Hausa na internet, de músicas. Falei, meu Deus. Mas aí você vê, né? Porque falta, porque também não tem muito cristão lá. Então, não tem muita ministro da palavra, louvores em Hausa. Falei, gente, achei uma tradução desse, que às vezes eu tenho medo, né? Eu pego uma música, eu falo, não sei o que tá falando essa música, eu não vou passar para eles. Aí tinha uma que era engraçada, que era de casamento ali. Só um homem e só uma mulher. Só um homem e só uma mulher. E a música só ficava nisso. Eu falei, gente, acho que o povo lá casa com um monte, né? Porque eles fizeram uma música só para falar isso. E eu traduzi, eu falei, nossa. E aí você vê que não tem muito, que não tem muito cristão em si lá. Mas assim, a gente vai começar a falar com Nigéria, vai ser muito bom, porque, tipo, esse povo tá na Nigéria, mas também tá em Níger e Camarões. Tá nesses 3 países, que é um do lado do outro. Então, tipo assim, nem somente só na Nigéria, né? Então, quando a gente for buscar, a gente vai ter que fazer uma pesquisa um pouquinho melhor, assim, onde que tá esse povo, né? Pra gente pesquisar no Instagram. Mas eu achei um negócio bem legal. Sabe página? Tipo, brasileira curte uma página que é mó famosa no Brasil. Não sei, vai, uma página de roupas. Eu achei uma de noivas. Olha isso, achei uma de noivas da Nigéria, muçulmana. E aí eu entrei na página, só tinha nigeriana muçulmana lá. Falei, gente, aqui fechou. O povo acabando de comentar, e eu, então tem uma conta ativa, né? E também tem conta que a gente manda que, assim, a pessoa nem usa mais, tá 2016. Eu falei, meu, em 2016 a pessoa não vai me responder. Aí tem conta que comentou na hora ali, eu falei, gente, é essa. Aí eu já entro lá, já falo, oi, hello, hello. Aí eu já falo com a pessoa. Então, muita gente, eu achei assim, gente. Achei por rede social, pelo Instagram, achei pela YIF, que é o povo lá que se junta, do Coreia. Então, a gente vai se unindo e um vai juntando com o outro. A Socorro mesmo já me mandou aqui, da paquistanesa, então já vou falar com o povo lá do Paquistão. E tem muitos, sabe? Muitos lugares onde a gente vai ter entrar contato com os povos, vai estar em contato com a palavra, sendo um pouco mais próximo, né? Talvez um WhatsApp é mais próximo, que a pessoa tá ali com o seu telefone. Ou aquele mais geral, que a gente vai ter uma mesma conta para usar. Vocês podem usar seu Instagram também. Aí que eu achei bom aquela conta, né? Diferente, que a gente consegue um ver o outro, né? Aí, essa aqui, gente. A gente aprende uns com a mensagem dos outros também, continuando com o povo. Mas é como Deus ele vai usar de diferentes maneiras, né? O Jonathan que fala, eu vou usar minha conta, eu vou usar minha conta. Eu falo, pode usar sua conta pessoal, pode ficar à vontade. É mesmo quem, às vezes, né, depende do povo também, é mais difícil. Então, por exemplo, se eu optar em usar o meu WhatsApp para levar o evangelho ao Afeganistão, eu prefiro usar uma conta que não mostre minhas fotos. Eu falo, aí eu coloco mais assim, mais separado. Então, até por isso que
Na verdade, eu vou ter um outro número, assim, que eu vi que, assim, gente, lotou de mensagem mesmo, que como eu vi muita áudio, né, naqueles grupos, gente, eu mostrei pra Rebeca, eu falei, Rebeca, me ajuda, meu WhatsApp não é o meu WhatsApp, já não é mais meu WhatsApp, eu não me recordo, eu falei, gente, tem número aqui que eu não conheço, só gente que eu não conheço, então eu falei, eu vou pegar um WhatsApp, eu vou pegar um outro WhatsApp, então, às vezes é bom a gente, tipo, usar essas contas, né? Porque às vezes você quer ter o seu WhatsApp, uma coisa pessoal para você. Aí você usa a conta pessoal para você. Aí tem vezes que, vou usar a minha também. O povo de Mianmar eu falei de boa, era até melhor, porque eu já tinha a minha conta já. Aí já falei, vou colocar os vídeos aqui, eles estão em contato direto comigo. E continua assim. E às vezes eu uso a conta do Mianmar, que eu fiz a do Mianmar pro Sky Center também. Falei, eu fiz do Mianmar. Eu saí fazendo conta, gente. Hausa, eu fiz Punjabi, eu fiz Urdu, tá tudo lá ainda, só esperando pra gente botar quando a gente começar a evangelizar os povos. Então, tipo, Deus já tá preparando, né? E a gente vai se movimentando. Então, a gente indo, Deus vai na frente e vai tudo se encaixando. Mesmo, às vezes, nossos tempos, nossos estudos, nossa falta de tempo, nosso trabalho, nosso descanso, que a gente descansa também. Então, Deus ele vai nos ensinar a equilibrar nossa vida, a nossa agenda, nossos planos, e tudo isso vai encaixar, porque nada que a gente faça para Deus, sabe? Tipo, é algo que ele deixa assim, tá lá, tá sempre lá, na conta de Deus, sabe? A gente vai fazendo e Deus nunca se esquece. Então ele cuida assim, ele fala: "Se vocês buscarem meu reino, todas as demais coisas serão acrescentadas." Então, ainda que a gente fale, meu Deus, acho que eu estou em prejuízo porque eu estou fazendo isso, eu poderia estar estudando, fazendo isso. Mas, sabe, é que nem Deus fala, busque o meu reino, faça as coisas que vocês têm, eu vou te ajudar, vou ajudar você a planejar, agenda. Só que enquanto a gente está fazendo essas coisas, glorificando a Deus, na nossa escola, na nossa faculdade, a gente está lá glorificando a Deus e também está fazendo a obra assim, e Deus está vendo, sabe? Ele não vai deixar nada assim a gente perdido. Então a gente sempre vai ter. Gente, vocês podem enviar, tanto no grupo, daqui a pouco vai cair a reunião. É sempre assim, a gente tá feliz, cai. E aí, dos grupos, eu vou enviar, continuar o planejamento e ajude uns aos outros. Tipo, vai incentivando. Algumas pessoas que caíram na reunião, a gente já incentiva aqui no grupo, cadê vocês? E aí não perde, né? É bom, sempre continua junto. Alguns caíram a ligação que era bateria celular. A gente vai e vou mandar um louvor aqui também, para vocês ouvirem.